Como que a cobra solta veneno? Fala galera da Biomais, beleza? Eu sou Everton, biólogo e divulgador de ciência. E eu sou Edson, também biólogo e divulgador de ciência. Antes de mais nada, eu quero agradecer aí aos novos inscritos e dar as boas-vindas a vocês. Tá, respondendo a pergunta que foi feita no início do vídeo. Primeiro, o ideal é chamar o grupo dos ofídeos de serpentes. Eu falei cobra. Sim, você falou cobra, mas não tem problema. É porque, assim, atualmente é aceito cobra como um termo genérico para ofídeos. Mas serpente seria o ideal. Como a gente está falando um pouco de divulgação, a gente vai falar, vou chamar de serpente. Biólogos, nós vamos falar serpente. Se você quiser saber mais, inclusive vai ficar linkado aqui o nosso vídeo anterior, aqui em cima, provavelmente. Você pode saber mais sobre esse assunto. Você perguntou como que a cobra solta os venenos. Então, as serpentes podem ser divididas em basicamente dois grandes grupos em termos de forma de caçar, forma de obter o próprio alimento. Existem as serpentes que não produzem veneno, que são da família das boídeas. As jiboias, A própria sucuri, que são animais que têm como característica capturar a presa e asfixiar a presa e ingerir ela. E tem outros grupos de serpentes que produzem uma toxina específica para a caça, né? E o que é muito importante, que a gente nunca pode esquecer na biologia, é a gente lembrar da evolução. Esses animais eles têm adaptações específicas para o seu tipo de alimento. Então essas cobras, elas buscam a presa de uma forma muito diferente, ou seja, a emboscada delas é bem peculiar para cada grupo. Nós podemos então falar de uma adaptação muito interessante que pode ser usada para classificar essas serpentes, que é o tipo de dentição que elas têm. E aí está todo o segredo de por que uma cobra consegue injetar o seu veneno e a outra não consegue injetar. Tá, vamos falar primeiro das ágrifas, que as que fazem parte do grupo boídeo. O que é uma ágrifa? É uma serpente que não tem uma dentição especializada em injetar a toxina nos alimentos. Justamente porque as boídeas elas capturam as presas e depois asfixiam as presas. Então não faz sentido, inclusive, ela ter uma dentição especializada. Põe uma imagem aqui, uma ágrifa, como que é. Então vocês veem que o dente dela, ela não tem aquele dentão bem específico do outro grupo que a gente vai mostrar aqui pra frente. Mas elas têm muitos dentes, inclusive, na boca, e eu sei disso na prática, porque uma vez uma jiboia me mordeu e deu um trabalho danado. Mordeu aqui no meu dedo. Ela não morde e mata, então? Não, ela morde, você pode ser mordido por ela como se fosse um animal. Por exemplo, um cachorro te morde e vai te machucar. Um gato te morde e vai te machucar. Uma jiboia te morde e vai te machucar. Dizem que é fácil de dar inflamação, infecção, essas coisas todas. No mínimo não me deu nada. O que você sentiu? Muita dor. Imagino. Outro grupo que tem um tipo de dentição um pouco diferente são as opistóglifas. Uma dentição do tipo opistóglifa. Qual que é a diferença? A diferença é que essa cobra ela tem um dente maior no fundo da boca, o que permite injetar um veneno apenas em presas menores, por exemplo, roedores, quando elas pegam esse animal e lá no fundo injetam veneno. Aí ela mata. Aí ela mata o animal. Por que elas não são tão perigosas para nós? Um exemplo bem clássico dessa cobra, são da família das colubrídeas, a falsa coral. Por isso que o pessoal fala muito, como que eu diferencio a coral da falsa coral? Você não tem que diferenciar, porque se você tentar diferenciar, provavelmente ela vai te morder, porque você vai ter que ver dentro da boca dela. Então, é essa dentição que diferencia a falsa coral da coral verdadeira. Não é, porque um anel é assim, um anel é assim, que todo mundo fala, você tem um anel branco, você tem um vermelho nessa posição. Não. Isso é muito peculiar. Existe uma diferença razoável entre as colubrídeas e as elapídeas, que isso é perceptível, mas também é extremamente perigoso se o animal estiver vivo, para você observar isso, que é o tamanho do olho. Não é tão simples. Não é tão simples de você perceber. As elapídeas têm um olho menor, então duas corais, uma falsa e uma verdadeira, a coral falsa vai ter um olho bem grande e a coral verdadeira tem um olho pequenininho. Mas assim, isso é extremamente perigoso, não faz sentido. É difícil, você ficar né? tentando... Porque primeiro que a gente não vê sempre. Você nunca comparou, a maioria das pessoas nunca parou para comparar o tamanho de um de outro. Como você vai saber se ele é grande ou pequeno? Então nós especialistas, nós biólogos, sempre damos a seguinte indicação. Se você vê uma, a não ser que ela esteja te atrapalhando e você saiba manejar para tirar ela do seu caminho, chama o corpo de bombeiro, chama quem faça esse tipo de trabalho. Ou deixa a cobra lá em paz, principalmente se você estiver no habitat dela, e corta, volta. Uma coisa importante, no caso das colubrídeas, muitas delas têm a capacidade de atacar a presa, e geralmente são presas bem menores do que a serpente, e conseguir segurar a presa. Tem algumas que, por exemplo, quando estão caçando sapo, elas capturam o sapo,
e vão injetando o veneno aos poucos e vão engolindo o animal, né? Porque não o é dente está no aquele fundo. bote e solta, né? E elas Porque senão elas ela não podem fazer injeta. isso até porque a cabeça de serpente permite isso, ter uma cabeça mais resistente, caso Isso. o animal se debata, etc. e tal. É um tipo de predação. Utiliza toxina, utiliza veneno, mas de um jeito de predar diferente das que nós vamos falar agora. Bom, agora nós vamos falar das elapides, que são aquelas serpentes que tem o dente inoculador de veneno na parte da frente. Mas ele é um dente que ele não é tão especializado como as viperídeos. Ele é um dente que geralmente ele tem uma fissura na frente do dente por onde o veneno escorre. E o dente também não é tão maior do que o resto da dentição da dentição do animal, né? Então ele é um dente que ele é um pouco diferenciado, mas ele não é tão especializado. Escorre o veneno geralmente na parte da frente por uma espécie de canaletinha. E daí o animal pica a presa, né? E espera a toxina fazer efeito. Um exemplo são as najas, né? E Isso. a coral verdadeira. A coral verdadeira, as najas, a bamba negra, são todos animais do grupo das elapides, todos eles têm essa dentição. Aí Então, uma coisa bem interessante já nesse caso. Diferente das boídeas, que são constritoras, segura o animal, asfixia o animal e mata o animal asfixiado, depois engole, as colubrides, muito delas capturam o animal e vão inoculando veneno enquanto o animal ainda está vivo e vai engolindo o animal. Já as elapides, de um modo geral, elas picam a presa e deixam a presa aí, porque a toxina vai passar a fazer efeito e ela tem uma forma de rastrear o animal que foi picado. Ela consegue perceber qual que é o animal que ela picou e ela vai de atrás. Né? E olha que legal, se você for picado por uma cobra coral verdadeira, você vai sentir uma dormência no local da picada. Diferente, por exemplo, do próximo grupo que a gente vai falar. Esse veneno, ele tem ação neuromuscular. Então a maior parte das pessoas que morrem pela picada de uma coral, que é muito difícil, se eu não me engano, está entre 0,1% e 0,5% dos acidentes, essas pessoas elas sofreram parada respiratória, o diafragma, certo? Que é muscular. Então você sente uma dormência. Se sentir uma dormência na hora da picada, certeza que é uma cobra coral verdadeira. E tem um detalhe. O grupo das elapides possuem toxinas extremamente potentes e se tiver um acidente com elas, o ser humano, né, tem que procurar um hospital imediatamente para tomar o soro antiofídico. Então, pessoal, o último grupo são as mais especializadas a caçar, são as mais especializadas a perceber a vítima, são as que caçam por uma total emboscada. Essas cobras, elas são perigosas para nós por alguns motivos, mas vamos falar depois. Primeiro, a dentição, que é do tipo solenóglifa, tem um dente muito bem prostrado e grande na parte anterior da boca. Ou seja, elas são bem assim características, os dentes são bem grandes, passa de 1 centímetro, pode chegar até 2 centímetros. São dentes bem especializados na injeção do veneno. Ela consegue injetar o veneno dela profundamente no animal quando ela ataca. Então essas serpentes, ela tem essa especialização e o dente, quando ela fecha a boca, o dente ele consegue ser retraído para trás para não atrapalhar a hora dela fechar a boca dela. Então é uma serpente altamente derivada. Até mesmo a cabeça desse tipo de serpente ele é diferente das demais. Ela tem a cabeça triangular, então a parte posterior da cabeça dela é mais larga, então permite inclusive capturar, né, caçar e capturar e depois engolir animais muito grandes. Não sei se isso você sabe, Brian, porque essa região aqui nas serpentes, do mento, né, que a gente chama esse osso aqui, osso mental, o queixo, né, essa região aqui, nas serpentes ele pode ser aberta, né, ela é flexível. Ela aqui. pede então ela abre nessa região aqui, e no caso das viperídeos, de um modo geral, elas têm quase 20 articulações na cabeça delas. Essa que engole um boi? Não, a que engole o boi é as boídeas, né? Que pode ter uma bem grande e engolir um boi, né? Mas todas as serpentes têm essa característica de ter essas articulações na cabeça. Sim. Só que as viperídeos, elas têm a cabeça triangular e isso permite ainda mais essa capacidade de engolir um animal muito mais largo do que o próprio corpo. Essas são as víboras, né? Todas essas características são do grupo Viperidae, da família Viperidae. Então, uma característica bem comum dessa família é o olho daquele que parece aquele olho de gato, sabe? Aquele olho com a pupila vertical, que tem imagens, vamos colocar umas imagens para você ver da diferença do olho de uma boíde, por exemplo, entre o olho de uma viperídea. São bem características.
Interessante falar que nunca é regra, Tá, tá? só um pouquinho para não. Boide é a sucuri e viperídeo uma jararaca, por exemplo. Então isso, o olho dela é bem característico e tem uma terceira coisa que as viperídeos têm, que é um órgão muito derivado nas serpentes, que é a fosseta loreal. Entre a narina e o olho existe um outro orifício que é para captação e percepção do calor. Nesse órgão, nesse sensor, um termorreceptor, ele está ligado ao sistema nervoso central da cobra, que faz o seguinte: sabe aquela visão em calor, né? Tem um exemplo aqui, que você vê a parte mais quente em vermelho. Então essa é a visão das cobras do grupo Viperidae, que tem esse sensor. Esse órgão derivado das viperídeos é muito importante porque é dessa maneira com que ela consegue perseguir a presa que ela picou. Então, pessoal, resumindo toda a história, as serpentes elas podem ser divididas nesses 4 grupos dependendo da sua dentição. É uma forma de caracterizar ou de classificar esses animais e nós conseguimos diferenciá-los de maneira morfológica, de olhar esses animais, você saber de qual grupo ele pertence, inclusive sabendo do tipo de dentição que ele tem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja bem informativo para vocês. Caso tenham alguma dúvida, sugestão de conteúdo, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Forte abraço, até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.